Bom dia, boa tarde, boa noite. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro da Bíblia Sagrada do profeta Ezequiel, no capítulo 2. Vamos à leitura? É um capítulo bem curtinho, mas que traz verdades preciosas para a vida da gente. Tem o título de A Vocação de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Então, fica claro para nós aqui no versículo 1, tá? Que o mensageiro, aqui no caso Ezequiel, o profeta, recebe a incumbência de falar aquilo que Deus estava falando, e fica claro que a mensagem não vinha dele próprio, não vinha de si próprio, mas vinha do próprio Deus, E esse filho do homem, esse título, é para lembrar a Ezequiel, que Ezequiel, ele era um mensageiro, ele era um profeta, ele era um servo de Deus, ele era um filho de Deus, mas ele tinha nascido da carne humana, frágil e instruído com ideias humanas. É isso que o título quer dizer, tá? E no verso 3, Deus o adverte a falar somente aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Deus mandasse, sem levar em conta, quando cita filho do homem, ele está dizendo, olha, não leve em conta as opiniões humanas, não tenha medo das reações contrárias, tá? É isso que significa esse título, filho do homem. Me lembro em Mateus capítulo 8, versículo 20, que Jesus ele também aplica esse título de filho do homem para si mesmo. Ele quis nos ensinar da sua natureza humana, e é por conta dessa natureza humana de Jesus que ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas mazelas, ele entende as nossas tentações. Tá? Versículo 4. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Quero reforçar aqui o verso
o verso 7 e o verso 8, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurja como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou, né? Então, queridos, o capítulo 2, na verdade, ele é um convite para nós, os filhos de Deus, nós que somos os seus servos, que conhecemos a palavra da verdade, que quando a gente vê, quando a gente se depara atividades da nossa sociedade em que vivemos, que estão contrários às leis morais de Deus, e a gente percebe, a gente vê, né? É um erro quando a gente escolhe ficar calado. É um erro diante de Deus quando a gente escolhe não confrontar o pecado. Estamos pecando da mesma forma que aquele que não conhece a verdade de Deus. Então não ficaremos impunes, tá? O que eu trago para mim, o que eu trago para as nossas vidas é que a gente não vai ficar impune se nós não denunciarmos o erro. Aos olhos de Deus, nós não podemos nos omitir daquilo que vemos que está errado, daquilo que está contrário às leis morais de Deus. Nós não podemos de forma alguma compactuar com o pecado à nossa volta. Nós precisamos sim denunciá-lo. Nós precisamos confrontá-lo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O texto é claro, né? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, um servo de Deus, um filho de Deus, né? Versículo 6. Tu, ó filho do homem. Filho do homem por quê? Porque nós somos humanos, temos fragilidades humanas, né? Mas não devemos temer. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarça, ainda que haja espinho para contigo, ainda que você habite em escorpião, não temas as suas palavras, nem te assuste. Mas lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, né? Então nós não devemos, queridos, né, deixar de fazer o bem, deixar de confrontar o pecado, temer, porque a gente vai prestar conta do mal que fazemos, mas também nós vamos prestar conta do bem que a gente deixou de fazer. Nós vamos prestar conta diante de Deus do mal que nós fizermos, mas também vamos prestar conta das nossas omissões. E eu quero terminar o devocional de hoje para a gente orar. Quero completar esta palavra com 1 Pedro, no capítulo 2, que é um conselho do apóstolo Pedro para nós. Olha, mantenha-se exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus.
mas vivendo como servos de Deus. Então, se sujeitar às autoridades, se sujeitar à liderança que nós estamos submetidos, não significa concordar com o pecado, significa que nós precisamos lutar pelo bem, confrontar o pecado, não se calar, não ter medo de confrontar o pecado, né? Porque nós não ficaremos impunes se não denunciarmos o erro. Aos olhos de Deus, nós prestaremos conta, tanto do mal que fazemos, bem como o bem que deixamos de fazer. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigada pela tua palavra de hoje, obrigada por esta reflexão. Pai, este dia está diante de nós. A cada amanhecer, a tua misericórdia se renova sobre nós, nos dando oportunidade de fazermos o que é certo, Pai. Então, Senhor Deus, nos abençoa a fazer o que é certo. Não nos deixa, Pai, nos omitir. Não nos deixa, Senhor Deus, nos calar. Não nos deixa, Senhor Deus, diante do pecado, diante da violação das leis morais do Senhor para nós. Não nos deixa, Pai, ficar isentos. Não nos deixa ficar neste lugar para não nos incomodar, para não nos intrigar, apenas não fazer nada, mas nos dá coragem para fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, que é confrontar o pecado e lutar contra todo o mal na face da terra, Pai. Querido Deus, nós te pedimos isso, Pai, para o dia de hoje, que o Senhor nos dê a ousadia, que o Senhor nos dê a coragem, que o Senhor nos encha do teu poder, da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Que aonde andarmos, com quem falarmos, as pessoas que chegarem à nossa volta, Pai, que possamos ser íntegros, honestos, verdadeiros, que possamos, Senhor Deus, brilhar, ó Deus, como o brilho do Senhor em nós, ó Pai. Que a tua presença possa ser percebida e possa ser vista, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a não nos omitir. Pai, nos dá a coragem necessária, Pai, para os confrontos necessários do dia de hoje. Paizinho querido, quero orar a Ti por esta pessoa que nos ouve, Pai, por essa pessoa que nos acompanha. Que esta palavra, Deus querido, de não te cales, mas fale, não temas, possa entrar no coração dessa pessoa, dessa amiga, desse amigo querido, desse irmão, dessa irmã que está nos ouvindo no dia de hoje, que esta palavra tenha significado para a vida dessa pessoa, Pai. Que esta palavra encontre guarita, que ela encontre, Senhor Deus, a aceitação necessária. Pai querido, que ela possa confrontar, que ela possa consolar, que ela possa exortar, que ela possa alinhar, ó Deus, a vida desse amigo, dessa amiga querida, para andar, ó Deus, na tua verdade, na tua vontade, no teu querer, no teu propósito, Pai. Porque quem anda contigo, Senhor Deus, tem uma vida de vitória. Então, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a compreender as verdades espirituais contidas nesta reflexão. Nos abençoa, Pai querido, com a sabedoria divina para entendermos, Deus, o que a Tua palavra quer dizer ao nosso coração. Nos dá aquilo que necessitamos, Pai, para o entendimento, para o trabalho, para a missão. Não nos deixa, Pai, temer diante, Pai querido, das dificuldades deste dia de hoje, Pai, mas nos dá, Senhor Deus, a vitória para que possamos terminar o dia, Deus, e glorificar o Teu nome com todas as nossas ações, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que cremos, ó Pai, que o Teu Filho Jesus possa ser visto em nós, ó Pai, que possamos fazer o bem, Senhor, que possamos confrontar o mal, que possamos, Senhor Deus,
agradar o teu coração. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenha um dia abençoado no nome de Jesus e não se esqueça de ser Jesus para alguém hoje. O que significa isso? Não se esqueça de ser bênção na vida de alguém hoje. Seja bênção na vida de alguém. Seja luz na vida de alguém. Seja Jesus para alguém no dia de hoje. Até amanhã, se Deus nos permitir.